Hoje eu estou aqui na sacada do meu apartamento e eu estou recebendo a Cíntia Vasconcelos. Ela é nova, ela é uma parceira nova de trabalho. Ela está se juntando a nós e ela está se inteirando de todo o processo do que é o meu trabalho, do que é trabalhar com mulheres, do que é o mentoring. Nesse momento, ela acabou de passar por uma imersão, que foi a imersão do Círculo de Mulheres, que mexeu com ela, como mexe comigo, como mexe com todas as mulheres. Então ela veio aqui me fazer umas perguntas e a gente resolveu gravar e compartilhar isso com vocês. Então espero que você goste da nossa conversa, do papo que a gente teve agora há pouco. Como é que é trabalhar profissionalmente com mulheres? Para mim, a coisa mais incrível, assim, eu não seria quem eu sou, eu não sei como seria a minha vida, né? Acho que ninguém sabe como seria a sua vida se não fizesse o que faz, né? É meio um clichê isso. É um divisor de águas. Eu fiz 30 anos, eu tive uma crise pessoal muito forte, muito difícil, eu perdi minha mãe, me separei. E aí eu comecei a querer entender o que era ser mulher, para mim primeiro, né? E fui em busca disso. E a partir disso, junto com os meus estudos acadêmicos, porque na época eu fazia mestrado na PUC de São Paulo, fui estudar sobre o feminino e aí eu comecei um trabalho com mulheres. Então as duas coisas estão conectadas na minha vida. Trabalhar com as mulheres e olhar para mim como mulher e lidar com as minhas questões, com as minhas feridas, com as minhas dores e olhar para as dores das mulheres. Está muito conectado, né? Então, na minha vida é incrível, incrível. Quando eu estou fazendo um círculo de mulheres, eu falo para as mulheres, nossa, eu acho que a minha alma teria assim murchado se eu não tivesse esses espaços de falar a verdade. De falar de verdade, de falar o que eu penso, de ouvir as mulheres falando o que realmente importa para elas, o que é o nó que ela está na garganta, o que faz hoje ela não conseguir seguir em frente, o que ela precisa, se a gente não se apoiasse tanto. Então é um espaço tão vital para mim também, quanto é para as mulheres. Acho que é isso, acho que trabalhar com mulheres para mim hoje é isso. E é uma alegria, né? É uma alegria, uma missão de vida, uma grande missão de vida. Me sinto a serviço das pessoas, me sinto a serviço das crianças, porque eu sei que quando as mulheres saem fortalecidas, quando elas cuidam delas, elas saem mais disponíveis para os filhos. Me sinto a serviço dos casais, porque grandes nós emocionais dos casais também se resolvem. Aí é muito engraçado, porque várias vezes maridos, mães, companheiras vêm falar, nossa, obrigada, Ana, porque ela foi e melhorou minha vida, melhorou nossa relação. Então, me sinto assim, a serviço da vida. Amo muito esse trabalho, sou muito grata, principalmente, né, por esse trabalho. Você acha que você montou o Mentor pensando nas mulheres que vão levar isso para outras mulheres, né? Levar tudo isso que você está dizendo de olhar, de bagagem, de habilidade profissional para outros grupos, né? O mentoring, quando ele surgiu, na verdade, eu fazia os círculos, aí começaram a aparecer mulheres profissionais. E um dia uma delas falou para mim, Ana, por que você não faz alguma coisa para as profissionais, para aprender com você, para aprender o que você faz? Naquela época eu tinha mais ou menos umas 100 mulheres por mês que eu trabalhava presencialmente nas cidades do Vale do Paraíba. E eu não tinha muita ideia de onde é que isso ia dar, né? Eu falei, que bacana, então vamos fazer. E daí a vida dá aquela ajudinha, né? Porque sempre, aí vem aquela sincronicidade, assim. No mesmo momento eu encontrei 2 parceiros de trabalho, né? Que um é meu sócio até hoje, que é o Edvan, e o outro era o Leandro, né? Que eu honro muito sempre. E comecei com os 2 já no formato online. Então o Mentor ele já nasceu na minha vida junto com essa experiência, que foi muito nova para mim, de levar o trabalho online. E aí, isso faz 2 anos e meio, e de lá para cá já foram mais de 400 alunas e mentorandas que trabalham com mulheres, que estão multiplicando incrivelmente esse trabalho. Eu não tinha ideia que a gente chegaria nisso, assim, no curto espaço de tempo, né? Os depoimentos são emocionantes, né? A gente consegue ver na sua página quanta coisa frutifica desses processos com o mentor, né? Os depoimentos para mim, são muito emocionantes. Nos dias que eu estou assim, desanimada, cansada, eu leio os depoimentos das mulheres, porque eu falo, caramba, né? A gente consegue levar esse trabalho para uma mulher que faz um trabalho
numa população indígena, com mulheres indígenas no interior do Mato Grosso. A gente leva esse trabalho para mulheres de ONGs que fazem trabalhos sociais, trabalhos de gênero, trabalhos de violência. A gente leva esse trabalho para mães de LGBT que trabalham com outras mães, uma mãe que trabalha com outras mães. A gente leva esse trabalho para mulheres de igreja, de todas as igrejas, diversas igrejas que trabalham com mulheres, igrejas evangélicas, igreja católica. A gente leva esse trabalho para professoras que trabalham com mães de alunos nas escolas. A gente leva esse trabalho, para tantos lugares. Tantas mulheres fazendo círculos de mulheres pelo Brasil todo, Então, assim, é incrível o que elas são capazes de fazer, onde elas chegam. Para mim é intangível, assim, essa é uma cascata de serviço, de cuidado. Eu vejo que a gente está criando no Brasil, silenciosamente. Eugênie Vlelou fala que toda uma floresta cresce silenciosamente. Então a gente está criando silenciosamente, ou barulhentamente, que eu não sei se é muito silencioso por causa das redes sociais, mas a gente está criando uma rede de mulheres que cuidam de mulheres, de espaços de apoio às mulheres, de espaços de cura e de transformação. E eu sou muito feliz por poder contribuir com isso. E eu vejo, no depoimento delas, eu vejo muitos impactos reais. Não é só uma coisa da fala, não é só um monte de mulher junto, existe técnica em tudo que se faz dentro do trabalho com mulheres, né? Isso é muito interessante, porque quando eu comecei, eu fazia por erro e acerto, por intuição, né? Eu não tinha um caminho, eu conhecia algumas autoras que não eram brasileiras, que eu li, que falavam sobre o feminino. Mas eu não conhecia ninguém que tinha um método, um passo a passo. Eu não tinha nada assim palpável. Então eu fui fazendo e fui experimentando. E fui colhendo aquilo que funcionava mais, aquilo que eu achava que dava mais resultado. Aquilo que eu percebia que impactava mais as mulheres, que ajudava mais. E aí eu fui juntando essas coisas e foi assim que aos poucos eu criei um método, testando. Então, hoje, eu acho que a maior contribuição que eu tenho, especialmente para as mulheres que já trabalham com mulheres e querem ajustar, né? Elas querem, Ana, eu não consigo sustentar um grupo, por exemplo. Eu começo um trabalho e as mulheres vêm, daí no outro vem menos, no outro, sabe, não tem uma assiduidade das mulheres, a frequência é muito instável, eu não consigo sustentar os círculos, por exemplo. Outras mulheres trabalham com equipes de mulheres e falam, Ana, estou com dificuldade de chegar até elas, estou com dificuldade de me comunicar em determinados momentos, de melhorar a produtividade. Então elas querem ajustes, elas querem perceber de que forma que ela pode fazer melhor e ampliar, expandir, né? E as mulheres que não começaram, aí melhor ainda, né? Porque aí ela já tem um caminho começa certo. Ela evita os erros que eu cometi, que eu conto para elas, olha, isso eu fazia assim, não dava certo por causa disso, daí eu corrigi e fiz assado e deu outro resultado. Então, elas começam a poder, elas pegam um atalho, né? Elas começam com um método pronto, com um caminho bem claro e tem uma coisa interessante que a gente cria, né, que é essa comunidade de mulheres profissionais. Então, para mim, é incrível quando uma mulher fala, Ana, o máximo que eu tinha conseguido eram 12 mulheres nos grupos. Depois do mentoring, eu tenho 40, né? Eu tive 40. Uma mulher que me marcou muito, uma menina do Sul, a Luciana Zoccoli, uma aluna minha, ela era professora de inglês e ela terminou o mentoring. Ela nem veio na imersão, ela nem me conheceu pessoalmente. Até hoje eu não a conheço pessoalmente, só online. Mas ela foi em todas as aulas ao vivo, ela participou de uma forma foi uma aluna muito assídua, né? E aí, quando ela terminou o mentoring, um mês e pouquinho depois, ela tinha 3 grupos com 40 mulheres. Eu falei, uau, né? Então, ver que funciona muito para elas, que elas podem seguir esses passos, que elas podem ampliar o trabalho. Isso é incrível. E se a gente pensar, essa quantidade de mulheres fazendo círculos de mulheres, né? Muitas querem começar e não começam, não põem a mão na massa, tem medo, não se sentem apoiadas, não sabem por onde começar. E outras tantas que
ficam fazendo trabalhos gratuitos e voluntários, não que isso não seja importante, é claro que é muito importante, mas que precisam de um caminho profissional. Então eu tenho muita alegria de ajudar as mulheres a receberem por esse trabalho, a criarem um caminho profissional de sustentabilidade financeira para a vida delas, né? De ter uma profissão. É incrível isso, né? Como isso é difícil para a mulher, né? Olhar para o seu trabalho com um valor profissional e conseguir defender isso, né? Se estabelecer com isso. Essa é uma grande questão, né? Muitas vêm com essa questão. Ana, eu não sei cobrar pelo meu trabalho. Eu acho que o mentor é um divisor de águas para elas profissionalizarem o trabalho, né? Eu falo bastante disso, inclusive no meu e-book, eu falo sobre os principais erros que elas cometem, né? O primeiro é esse, é ela mesma não enxergar o trabalho dela como algo profissional, né? Então, no momento que ela não enxerga isso, ela comete vários outros erros na sequência e é claro que ela vai ter muita dificuldade de receber por esse trabalho, de acreditar que ela pode receber, de ver nesse trabalho um caminho profissional. E eu vivi disso, eu vivi de círculos de mulheres durante 13 anos, eu tinha um consultório paralelo, eu não vivi só de círculos 13 anos. Eu tinha um consultório paralelo, teve uma época que eu era professora universitária, mas nos últimos anos eu vivia dos círculos de mulheres e vivia bem, né? Então é um caminho profissional incrível, você trabalhar com sua missão de vida, trabalhar com o que você acredita, ajudar um monte de mulheres, né? E poder ser remunerada adequadamente por isso. É maravilhoso, né? É tudo que todo mundo quer, né? Tudo que todo mundo quer. Isso num trabalho só. E aí elas perguntam para mim no mentor, como é que faz para receber? Mas aí tem um monte de coisas atrás disso, né? Eu trabalho com elas, primeiro, o desenvolvimento humano. Ou seja, ela acreditar no trabalho dela, ela entender o valor desse trabalho, ela aprender a receber. Porque essa é uma grande questão das mulheres. Elas têm muitas dificuldades em receber. Receber elogio, receber amor, receber afeto, receber dinheiro. Então tem uma questão do receber atrás. E tem uma questão, aí sim, mais técnica mesmo, de precificar o trabalho, de saber vender o trabalho, de mostrar para as pessoas o valor desse trabalho e realmente fazer um trabalho competente, né? Que seja eficaz, que gere transformação, que gere valor na vida das outras mulheres. E fazer essa troca, entendendo que o dinheiro é uma troca. É uma energia de troca, né? De equilíbrio entre o dar e o receber. Muita gente acha difícil estabelecer um trabalho com mulheres, diz que existe uma série de mitos em volta disso, né? De que as mulheres são muito competitivas, que não constroem nada juntas. Muito. Fala um pouquinho do que você escuta de mito em volta desses trabalhos e que pode ser derrubado. Eu já escutei de tudo, né? Eu já escutei desde até amigas minhas que falam, você trabalha só com mulheres, Deus me livre, um monte de mulher juntas. Outras falam, mas o que vocês ficam falando lá, né? Homens que falam, mas vocês conversam sobre o quê? Mas por que só mulheres, né? O fato de ser um trabalho para mulheres não tem nada a ver com excluir os homens ou excluir o masculino, pelo contrário. Falar deles, né? Ou falar deles, não tem nada a ver com isso. Eu não só não excluo os homens e o masculino, como eu os incluo. Um dos nossos trabalhos é lidar com a relação com o masculino, né? A relação das mulheres, uma parte do trabalho é essa. A relação das mulheres com o pai, com o marido, com o filho, o irmão, enfim, com os homens da nossa vida, né? Isso é parte do trabalho. Então não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gente cuidar das mulheres. E não foi também uma coisa que eu decidi deliberadamente. As mulheres foram aparecendo no meu caminho. E em um determinado momento eu entendi que eu tinha uma missão com elas, que isso tem a ver com a minha história, com a minha vida, né? Então, mas eu já escutei de tudo, muito preconceito. Quando eu comecei a fazer círculo de mulheres, 16 anos atrás, as pessoas falavam, círculo de mulheres, né? Achavam uma coisa esquisitíssima, assim, né? Muita gente pergunta se é religioso, né? Mas isso é religioso? Tem religião? Eu falo, não, eu sou psicóloga. Eu tenho hoje, entre as minhas alunas, mentorandas e as mulheres dos meus círculos, mulheres de todas as religiões, todas, né? Mulheres de igrejas evangélicas, de igrejas católicas, espíritas, espiritualistas, mulheres que trabalham com xamanismo, testemunho de Jeová. E eu deixo com cada uma, com muito respeito, as crenças de cada uma. O meu trabalho é psicológico, é um trabalho terapêutico. É sobre como nós estamos no mundo, como nós podemos viver melhor, sobre relacionamentos, sobre trabalhar com mulheres, né? E isso é universal. Então, não é um trabalho religioso. Mas as pessoas achavam isso.
E tem essa coisa que é uma crença cultural, de que as mulheres são competitivas entre si. E eu tenho falado, já falei em outros vídeos, que sim, as mulheres competem entre si, mas sim, os homens competem entre si, sim, os seres humanos competem entre si. Isso não é um atributo feminino, isso não é uma característica da relação entre as mulheres. E aí é uma chave do trabalho, né? Que é as mulheres curarem a relação delas com outras mulheres. E aí é muito legal quando eu recebo, por exemplo, sei lá, uma médica, quando eu recebo alguém, uma pessoa que trabalha no Poder Judiciário, ou uma diretora nacional de uma empresa de cosméticos, e aí elas vêm falar e elas percebem que onde ela se agarra é coisa de mineiro, né? Eu não sou mineira. Mas onde ela fica presa, onde ela se detém, é justamente nas feridas, nas dificuldades que ela tem com o ser mulher e com as mulheres da família dela. E aí quando elas descobrem isso e se abrem, a gente começa um processo de cura desse feminino, dessas relações, que vai se refletir diretamente no trabalho com mulheres. E aí tudo frutifica, né? E daí as coisas fluem, não sem elas serem mexidas, né? Sim. Porque esse trabalho mexe muito com elas. Mas aí as coisas fluem, o trabalho se potencializa. Claro, tem as ferramentas, tem coisas objetivas, mas esse trabalho interno, né? Eu sempre falo que a gente só leva outra mulher até onde a gente foi dentro da gente. Essa é a minha história, né? Essa é a história de como o mentoring começou. Eu aprendi a conduzir mulheres a partir do momento que eu olhei para dentro de mim, para o meu feminino, que eu lidei com as minhas questões. E não que eu esteja pronta e acabada de jeito nenhum, ninguém está, não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, né, o trabalho com mulheres me ensinou uma circularidade, que é muito interessante, onde todas nos colocamos no mesmo lugar. E isso é um grande aprendizado também na vida. Então, eu já ouvi de tudo. E é uma riqueza muito grande poder enxergar o contrário, né? Que quando as mulheres se juntam, tem uma força, tem um ninho, tem um cuidado, tem uma sororidade, tem uma empatia profunda. Isso também existe, né? Essa é a luz. Agora, é claro que tem luz e sombra. Como onde qualquer ser humano tiver, vai ter luz e sombra. E seguimos juntas, né? Seguimos juntas.